Ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outro se lhe salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Este dia, este fim de semana, também iniciamos o ano vocacional, que tem o tema vocação, graça e missão. Também começamos hoje na igreja, aqui no Brasil, campanha da evangelização. Também o tema como evangelizar é graça e missão. E neste dia, estamos aqui também com as nossas crianças, adolescentes, que pela primeira vez vão receber Jesus no pão consagrado e vinho consagrado, não é? A Eucaristia. A primeira comunhão. O primeiro sacramento que vocês haviam recebido, qual é? O batismo. Vocês lembram deste dia? Como crianças, muitos de nós fomos batizados, ainda nenenzinhos, né? E não vamos nos lembrar, recordar. Mas os nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares recordam deste dia. Com certeza tem alguma foto, alguma lembrança, não é? Deste dia. O segundo sacramento que vocês receberam? Confissão. Não é? Todo mundo confessou? Foi. Tá vendo? O segundo sacramento. E hoje vocês vão receber o terceiro, a Eucaristia. E se Deus quiser, é a responsabilidade dos pais, né, junto com vocês, de vocês continuarem na catequese e se preparar para receber o quarto sacramento. Qual é? O crisma. A confirmação da nossa fé. Confirmação da nossa comunhão com Jesus Cristo, o Rei do Universo. Comungar Jesus
significa compactuar ou concordar com a vida de Jesus, com os seus ensinamentos, né? Então, estar em comunhão com Jesus significa estar em comunhão com seus ensinamentos, a sua proposta, né? Então, vejam bem. E depois nós temos mais sacramentos, né? 3 sacramentos. Unção dos enfermos. Quando alguém está doente, enfermo, Jesus se faz presente na vida deles, né? Com o óleo dos enfermos. Ordem, não é? Sacerdotes são ordenados, é um outro sacramento. E um outro sacramento, faltou qual é? Casamento, matrimônio, não é? Então, 7 sacramentos, se vocês vão receber o terceiro hoje. A comunhão, a Eucaristia. A comunhão com Jesus, não somente no pão consagrado e vinho consagrado. Ele não somente está presente neste pão e o vinho, ele também se faz presente para nós na comunidade. Porque ele disse, onde 2 ou 3 estiverem presentes, lá eu estarei também. Estão vendo? Então a nossa unidade aqui é a presença de Cristo, sinal da presença de Cristo, porque ele mesmo disse isso. Ele estará presente onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está presente, vivo e verdadeiro na palavra. O que estamos fazendo agora é vivendo a presença de Jesus. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho, a homilia, a partilha, aquilo que nós agora partilhamos juntos, contemplamos, é a palavra de Deus, é a presença de Jesus, o próprio Jesus presente para nós. Então falei 3 presenças de Jesus na Santa Missa. O pão e vinho consagrado, que é a comunidade, a unidade da comunidade, a palavra, não é? Mesa da palavra, a primeira parte da Santa Missa, tem mais uma presença. Jesus disse aos seus discípulos, fazei isto em memória de mim. Então, todos os ministros que presidem a Eucaristia, a Santa Missa, representam o próprio Cristo. O próprio Cristo. Então, presença de Jesus no sacerdote que celebra, administra o sacramento. Não é? Com todas as limitações daquele padre, daquele sacerdote, na hora de celebrar a Eucaristia, a missa, ele representa o próprio Cristo. Então, vejam bem, todas as vezes que nós participamos de Santa Missa, nós vivemos esta presença de Cristo. Um Cristo que nos ama. Cristo que não nos quer deixar sozinhos. Ele instituiu a Eucaristia. Que dia foi? Quando que ele instituiu a Santa Eucaristia? Na Páscoa, mas a última ceia, né? Ele sentou com os discípulos antes da verdadeira Páscoa, que é a sua morte na cruz, a sua passagem, não é a sua vitória sobre a morte. Ele senta com seus discípulos, institui a Eucaristia, disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, não é? Ele não quis deixar discípulos, seus amigos, sem a sua presença. O grande presente que Jesus deu aos seus discípulos é a Eucaristia, não é? A Eucaristia. Nós somos amigos e amigas de Jesus. É verdade ou não? Somos. Nós temos Jesus como nosso amigo. E hoje a liturgia nos fala Jesus como nosso rei, rei dos nossos corações. O rei que cuida de cada um de nós. Ele é bom pastor, aquele pastor que vai atrás das ovelhas. Conhece as ovelhas pelos nomes. Conduz as ovelhas para as verdes pastagens, lugares onde há água, né?
sacia a fome e a sede. Este é o Jesus que nós vamos receber hoje. Este é o nosso Rei, né? A este reinado que nós pertencemos, eu e vocês, seus pais, familiares e esta comunidade e todos nós que cremos em Jesus. Isto que nós encontramos nas 3 leituras de hoje, né? Na primeira leitura nós encontramos a imagem deste rei na personagem do rei Davi, né? Ele governou o reino de Israel 3, 4 décadas, e esta década de seu reinado era conhecido como um tempo de paz, prosperidade, bem-estar, a justiça, né? Logo depois dele veio o filho. Quem é filho de rei Davi? Ou depois do rei, quem é rei Davi? Quem que governou? Salomão, né? O Salomão conseguiu manter esta prosperidade, a paz, a justiça, né, no seu reino, mas não durou muito tempo. Acabaram as 12 tribos se dividindo do povo de Israel, né? E quando se dividiram, outras nações vizinhas começaram de novo a atacar e perseguir o povo de Israel. Tanto que muitas vezes os levaram para a escravidão, né? E o povo de judeu, o povo de Israel, sempre esperava um rei como Davi. Eles queriam de novo o reino de Davi. Então eles rezavam sempre por este reino. Tinha expectativas que de novo nós teremos um rei como Davi. Esta era a expectativa. Esta era a expectativa de ter um Messias. Messias, eles esperavam. O Evangelho, então, dá resposta a esta expectativa. Aquilo que eles esperavam, que o rei da descendência de Davi, quem é? Quem que veio para reinar o mundo da descendência de Davi? Daqui a alguns dias nós vamos celebrar o Natal. Quem que nasceu na manjedoura? Jesus, da descendência de Davi. Aquilo que os judeus rezavam, esperavam, um rei como Davi, é Jesus. Só que ele morreu na cruz. O trono deste Jesus é a cruz. A coroa, espinhos. Eles queriam, como Davi, um trono de ouro, coroa de ouro, né? Mas Jesus, o Evangelho nos apresenta hoje, está crucificado entre os 2 ladrões. E quem reconhece Jesus como rei? Um dos ladrões. Os chefes dos judeus zombavam de Jesus, né? Os soldados lá riam dele. Ninguém o acolheu como rei. Ninguém reconheceu como Jesus o rei. Próprios seus discípulos, 2 deles queriam sentar um à direita, outro à esquerda, fugiram quando Jesus morreu na cruz. Não é? Fugiram, largaram Jesus. Vejam bem. Mas o ladrão hoje, no Evangelho, reconhece, né? Reconhece. Ele, então, disse: este é o rei dos judeus. Aquilo que lia em cima, estava escrito o letreiro, né? Na cruz. Ele reconhece um deles. O outro, junto com os outros que zombavam, riam, dizia para Jesus, né? Que tu não és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Né? Mas Jesus não escolhe o caminho do poder, o caminho da riqueza, o trono de ouro. Jesus não escolhe tudo isso. Jesus escolhe o caminho da humildade, a humilhação, o caminho da simplicidade, o trono de madeira. Né? Jesus escolhe, então, passar pela morte e ser vitorioso sobre a morte e ganhar a vida não somente para ele, para os seus, mas para toda
humanidade. A vida em plenitude. Por isso ele é o rei do universo. Ele é o rei do universo, né? Vejam as palavras que Jesus disse a este ladrão que fez um pedido a ele. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino, teu reino. O meu e seu pedido hoje, vejam crianças, deve ser este, né? Que nós que cremos em Jesus presente na Eucaristia, devemos sempre rezar. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reinado. Lembre de mim. Eu sou seu filho, sou sua filha. Né? Quando eu estiver nas dificuldades, diante das tentações, lembre de mim. Sou teu, pertenço a você. Né? Então, Jesus disse a este ladrão, em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo, onde? No paraíso. Parabéns. O salmo que ela cantou hoje, né, dizia, quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade. O que está nos corações de vocês hoje? É a alegria e a felicidade. Porque Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem na nossa vida. Ele vai reinar o nosso coração e a nossa vida. Ele vai nos proteger de todo mal. Ele vai nos conduzir para a vida. Né? Então esta é a felicidade, esta é a alegria. A segunda leitura de hoje nos fala deste hino de Cristo, né? Que ele existia antes de tudo. Né? Ele que venceu a morte. Ele é o primeiro. Né? E todos nós seguiremos o mesmo caminho. Nós que comungamos o corpo e sangue de Cristo, viveremos para sempre. A vida eterna é a nossa. Isso que Jesus nos promete, isso que Jesus nos dá na Eucaristia. Então, queridas crianças, né, jovens, adolescentes, queridos pais, mães, padrinhos, madrinhas, familiares, querida comunidade da Santíssima Trindade, o que nós vivemos hoje aqui é a Eucaristia, né? É a presença de Jesus. É a presença de Jesus na nossa vida também cotidiana, não somente durante a Santa Missa, porque Ele se faz presente para nós sempre, sempre. Ele disse aos seus discípulos, eu estarei com vocês sempre. Né? Então vivamos, né, esta alegria e felicidade das crianças, também nós, e agradeçamos a Deus pelo este precioso dom que Jesus nos deixou, que é a Eucaristia. Sejamos também como Ele, doemos a nossa vida. Né? Ele é o Rei, não para governar, mandar nos outros, dominar os outros, mas o Rei que morreu na cruz, o Rei que lavou os pés dos seus discípulos, o Rei que andou fazendo o bem, veio para servir, não para ser servido. Por isso, quem comunga Jesus, quem comunga a Eucaristia, também deve ser o servo, também deve seguir o caminho de doação de vida. Na comunidade, na sociedade, nas nossas casas, na sala de aula, com os amigos, sejamos sempre, né, testemunhas de Cristo, testemunhas de Jesus, que se doa para que todos nós tenhamos a vida. Assim seja. Amém.